As redes sociais têm sido bombardeadas. Supostamente, a NASA estaria mantendo o megalodonte, o tubarão gigante considerado o rei dos oceanos, preso em cativeiro. Muito provavelmente, ele não foi apenas o maior tubarão do mundo, mas também um dos maiores animais marinhos que já existiram em nossos oceanos. Estima-se que ele poderia ter até 20 metros de comprimento. Os dentes desse animal mediam cerca de 18 centímetros. Aliado ao seu tamanho colossal e à força de sua mandíbula, o megalodonte poderia abocanhar e destruir qualquer coisa que o ameaçasse. A suposição de que ele tivesse uma alimentação carnívora é uma conclusão óbvia. Isso porque toda a sua estrutura foi desenhada para que ele fosse um exímio predador, capaz de devorar não apenas pequenos peixes, mas principalmente outros gigantes dos mares. Os cientistas acreditam que ele se alimentava de outros tubarões, ou até mesmo de baleias jubartes, que podem chegar a medir 16 metros e pesar 30 toneladas na fase adulta. Pesquisadores acreditam que o megalodonte tinha o nariz curto em comparação com o grande tubarão branco. Sua mandíbula era mais achatada, semelhante ao tubarão azul, e ele ainda tinha barbatanas peitorais extras longas para suportar todo o seu peso, porque não existem fósseis completos do corpo do tubarão. Como os esqueletos desses animais são em grande parte feitos de cartilagem, eles raramente são fossilizados. Assim, os conhecimentos oficiais que temos sobre sua dieta, vida, habitat, só foram possíveis por meio de estudos realizados a partir dos dentes do animal. Até porque explicar como um animal tão poderoso teria sido extinto não é uma tarefa fácil. Mas existem algumas teorias. Uma delas diz que a causa foi o tubarão branco moderno. Parece ser muito mais um petisco no cardápio do megalodonte do que a causa de sua extinção. Não era sempre que o megalodonte teria uma baleia disponível para jantar. Então ele também precisaria se alimentar de presas menores quando fosse necessário. Mas o tubarão moderno seria mais adaptado para esse tipo de predação. É claro, como sabemos na lei da natureza, o mais adaptado sempre vence. Então, o tubarão branco não teria extinguido o megalodonte por ser mais adaptado ao seu meio e ter conseguido se manter de forma mais eficiente. No entanto, existe outra teoria. As evidências apontam para que o megalodonte tenha desaparecido dos mares há cerca de 2.600.000 anos, quando uma onda de extinções marinhas mexeu com todo o clima. E cientistas da Universidade da Califórnia analisaram os dentes do megalodonte e concluíram que o tubarão tinha o sangue parcialmente quente, com temperatura corporal de mais ou menos 27 graus Celsius. Por isso, o rápido resfriamento do oceano, aliado à redução do nível do mar, fez com que essa criatura perdesse áreas adequadas para procriação e berçário. E uma mudança na disposição desses animais que migraram para as regiões polares na época, possivelmente, reduziram a principal fonte de alimento do tubarão naquele momento. Os vídeos que foram divulgados recentemente apontam o contrário. Logan Parker estava navegando próximo à costa de Maryland quando foi surpreendido por uma tempestade. A intempérie teria provocado alguns danos à sua embarcação, mas quando ele foi verificar,
Percebeu que havia algo no fundo do mar. Com seu equipamento de mergulho, ele decidiu verificar. Depois de descer alguns metros, diante de uma enorme gaiola de metal, em uma das barras, estava escrito: Zona 52. Propriedade da NASA. Era tão grande que não se podia ver o fundo. Além disso, as barras eram tão afastadas que era possível que ele passasse entre elas. Um barulho metálico surgiu e foi aumentando gradativamente. Foi quando ele se deparou. Não qualquer tubarão. Ele tinha aproximadamente 20 metros e uma aparência grotesca. Bom, sem pensar duas vezes, ele voltou à superfície, entrou em seu barco e navegou de volta à costa. E voltou ao local cerca de 2 semanas depois, para investigar melhor do que se tratava. Mas já não havia mais nada no local. Por mais incrível que possa parecer, mesmo com um terror gerado no primeiro encontro, o mergulhador teria conseguido fazer algumas imagens rápidas, que divulgou logo em seguida. Então algumas teorias começaram a surgir. Alguns dizem que a NASA estava escondendo o megalodonte em pesquisas marinhas desde a década de 1970. Outros apontam que a agência teria motivações bélicas para armazenar e esconder o tubarão gigante, já que, devido à sua força e às proporções, ele serviria perfeitamente como uma máquina de matar. Uma delas é o fato de que há uma outra versão. Nela também é dito que a NASA estava desenvolvendo pesquisas na década de 1970. Contudo, esse local ficou conhecido como Zona F e não Zona 52. Ainda que também contenha o alerta de que se trata de uma propriedade da Agência Espacial. Outra diferença é em relação ao nome do marinheiro que teria feito a descoberta. Na versão americana, ele se chama George Meyer, igualmente morador do estado do Texas. Além disso, as informações contidas em ambos os vídeos, tanto brasileiro quanto americano, não podem ser facilmente encontradas na internet, como, por exemplo, o paradeiro dos mergulhadores ou o local exato da descoberta. A ciência, a existência dos megalodontes hoje em dia, seria pouco provável. Além disso, caso a espécie ainda habitasse os mares, provavelmente deixaria mais rastros. E se ele tivesse sido capturado das profundezas sem que ninguém soubesse? Se fosse fruto de uma experiência científica clandestina? E se o plano da NASA for realmente usá-lo como arma biológica? E se for verdade?